Olá, boa noite a todos os seguidores das redes sociais, da página do Facebook, da Giselda Barcelos, também quem está no meu perfil. Boa noite, eu sou Cristiano Quadros e estamos aqui com a terapeuta de resultados, a Giselda Barcelos, para a gente fazer uma apresentação sobre o programa Emagreça Sua Mente. Programa novo dentro da terapia, para você que está com uns quilinhos a mais. Então, fique ligado, vai poder tirar todas as suas dúvidas, mandar sua mensagem. E a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, sem muitas formalidades. Então, já desejando a você uma excelente noite. Boa noite a você que está chegando na nossa live. Acho que é a primeira de muitas que a gente vai fazer aqui. Exato. E a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre esse programa Emagreça Sua Mente. Pessoal que está chegando agora, a gente vai esperar um pouquinho, 2 minutinhos aí, para você chegar e compartilhar também um pouquinho da sua experiência e você que está curioso para saber como será, tá bom? E vou passar então para a terapeuta Giselda Barcelos para cumprimentar vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está fazendo uma live diferente dos vídeos que a gente sempre faz aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Hoje a gente vai apresentar o nosso projeto Emagreça Sua Mente. Por que o Emagreça Sua Mente, né, Cristiano? Porque muitas pessoas correm muito atrás do peso. E aí, o que acontece? Fazem academia, fazem dietas e não conseguem emagrecer da mesma forma que se não estivessem fazendo nada. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da mente da gente. Então, a gente precisa emagrecer a nossa mente antes para depois conseguir manter o nosso corpo da forma que a gente quer. E é isso que a gente vai apresentar para o pessoal hoje. Desde já convidando você a interagir conosco, pode mandar sua perguntinha, sua curiosidade, chama aí, que a gente vai, dentro do possível, tirar suas dúvidas, principalmente a terapeuta. Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está chegando no Facebook, na nossa live, uma ótima segunda-feira, semana começando, mês de maio, e um mês bastante especial. E hoje, parabéns a todos os trabalhadores. Vamos lá, então? Vamos falar um pouquinho sobre o programa Emagreça Sua Mente. Gostaria que tu apresentasse o programa, o objetivo e como será desenvolvido. Eu acho que, além de todo mundo que está nos assistindo, né, Cris? Tu também está bem curioso, porque tu será o primeiro, né? O primeiro de muitos que fará esse programa, se Deus quiser. Como que a gente vai trabalhar no programa Emagreça Sua Mente? O objetivo maior é que a pessoa venha fazer terapia. Junto com a terapia, a gente vai ter o programa de emagrecimento, com nutricionista, acompanhamento de fazer novos hábitos de alimentação também. Mas o objetivo maior é emagrecer a mente mesmo, é buscar o porquê que a gente não consegue emagrecer. Isso aconteceu comigo, acontece com muita gente. Não que hoje a gente esteja magrinho, mas pelo menos a gente consegue emagrecer de uma forma diferente. Vou aqui abrir também um outro insight, digamos assim, que vai nos dar outras lives, que são os traços de caráter. Por que eu estou falando disso agora? Porque depende do seu traço de caráter, você consegue emagrecer mais fácil ou não, né? Por exemplo, você, que somos do traço de caráter que predomina na gente o traço oral, a gente acaba comendo mais e desenvolvendo uma compulsão alimentar se a gente não está bem. Como você mesmo comentou, você acabou engordando mais quando teve a época da pandemia, você pegou Covid, teve que ficar em casa. A ansiedade influencia muito? Muito, muito mesmo. E foi isso que aconteceu contigo, né? Porque você tem o traço de caráter oral, aí você acaba comendo sem perceber que está comendo. E isso é o quê? Preencher um vazio que está ali. Você, no caso, estava preenchendo o vazio de não poder ir trabalhar, de não poder ir
fazer as suas coisas e acabou desenvolvendo uma ansiedade e acabou engordando, e depois, para emagrecer, a gente sabe que é muito mais difícil, principalmente quem não tem o hábito de fazer exercício físico. Eu não estou aqui dizendo que se você fizer a terapia e emagrecer a sua mente, você não vai precisar mudar os seus hábitos alimentares, você não vai precisar fazer exercício físico, porque isso não é só importante para emagrecer, é importante também para a nossa saúde, né? Então, o objetivo maior é o quê? Que a pessoa cure a dor emocional e consiga ficar com um corpo que sempre desejou. Porque tem muita gente que gosta de ser gordinho e está tudo bem. Só que o problema é o seguinte, quando você está muito gordinho, não consegue emagrecer e isso acaba prejudicando a sua saúde, né? Eu tive, por exemplo, uma paciente, vou usar ela como exemplo, que ela veio fazer terapia, não foi para emagrecer, foi por outros objetivos. Só que ela estava acima do peso, está acima do peso. E na terapia a gente conversa sobre um todo e eu comentei isso com ela. E a gente chegou no fato de que, Cris, que ela estava engordando cada vez mais pelo fato dela não ser reconhecida no trabalho, né? Então é isso que a gente vai explicar hoje, o porquê que às vezes o seu inconsciente não deixa você emagrecer, tá? É nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje. Não sei se tu quer falar alguma coisa da tua experiência de ter engordado um pouquinho, para a gente ter um bate-papo que nem tu falou, sem muitas formalidades. Mandar um abraço para a Mônica Cristina, que está participando com a gente na nossa live, também a Giane Tomasi, lá de Dr. Ricardo, sejam bem-vindos. Vão participar, podem interagir, a Janete, a Laura, podem mandar um positivo aí. E alguém tiver dúvida, quer saber mais, então, sobre esse programa, todos são muito bem-vindos e a gente vai estar conversando por aqui, um bate-papo bem informal, sem formalidades. Então, pode mandar sua perguntinha aqui na nossa live e a Giselda vai respondendo dentro do possível. E a questão, a gente sabe, a questão de saúde, e aí eu me enquadro perfeitamente, porque quando eu tive Covid, e assim como muitos tiveram que ficar em casa, e no meu caso, sozinho, sem poder trabalhar, trancado, e eu tive ansiedade, comia mais do que precisava, não perdi o apetite, então, com 10 dias sozinho, eu acho que foi um jeito de passar o tempo. E hoje eu estou sentindo o quão ruim foi, né? Mas a gente vê que quando está acima do peso também, a gente pode desencadear outras doenças. Então, nada melhor que praticar esportes, comer alimentos saudáveis. E é isso aí que eu estou buscando também. Então, a partir de amanhã, entrando numa dieta, até vamos mandar um abraço para a Nutri, para a Tainá, que também, de repente, está nos assistindo, já me passou a dieta bem balanceada. E, como a gente vinha conversando, não é questão somente de fazer, dentro do programa, a terapia, mas a gente tem que se ajudar. Não adianta a nutricionista passar os alimentos, o que a gente tem que se regrar, e com a terapeuta também da mesma forma na parte da terapia, mas também a gente vai ter que se ajudar, né? Então, eu vou ser um dos primeiros aí a experimentar esse programa. E vou fazer o possível aí para perder uns quilinhos. Exatamente, querido. É isso, e você sabe que você tocou num ponto bem interessante. Por quê? Porque muita gente quer muito, faz a dieta, vai para a academia, só que quando a gente está falando do inconsciente, é bem complicado, porque o inconsciente, ele tem o dever de nos proteger. E aí que entra toda aquela questão que eu falei, às vezes, do traço de caráter e também das 3 formas do porquê ele nos protege e nos mantém gordinho,
que é isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, eu já vou comentando, né, Cris, para a gente não se estender muito. Hoje é só uma apresentação, vai ter outras lives também para a gente falar sobre isso, tirar dúvidas. Eu vou mostrar o resultado. E mostrar o resultado, isso é importante também. Então, assim, pessoal, por que muitas vezes a gente não consegue emagrecer? São 3 coisas que o seu inconsciente não deixa você emagrecer. O primeiro, ele entende que você precisa de força. Tá? E se é uma pessoa magrinha, o inconsciente entende que a pessoa não tem força. Então, ele mantém você mais gordinha. Porque, força para quê? Força para ter uma vida agitada, força para, às vezes, aguentar um relacionamento abusivo, força para um relacionamento que não está legal, ou até mesmo problemas familiares, que é tudo você para tudo. Você tem que cuidar do pai, você tem que cuidar da mãe, você tem que cuidar dos irmãos, você é tudo para a sua família. Você é o pilar da sua família. E aí, quando você é um pilar, você precisa de quê? De força para aguentar isso, né? Então, o primeiro seria a força. O segundo é a visibilidade. Você se sente infeliz ou se sente invisível no ambiente em que você vive, seja ele no trabalho, seja ele em casa, seja ele na escola, né? Eu me sinto invisível. E aí acaba desenvolvendo essa forma do inconsciente gravar lá. A Giselda se sente invisível em casa. Como que eu vou, para proteger ela, manter ela visível? Vou fazer ela ser gordinha. Porque mesmo que muitas vezes as pessoas olham para a gente e dizem, como você está gordinha, como você está gorda mesmo, né? Isso que eles falam. Mas tem pessoas que não se incomodam com isso. Por quê? Porque está sendo vista. Talvez lá no trabalho alguém critica, né, na hora do almoço. Por exemplo, se alguém cristiano almoça lá na rádio com os colegas, se sente invisível no âmbito lá da rádio, ele vai comer bastante. E aí um colega chega e diz, mas tu viu como o cristiano comeu bastante? O cristiano não vai se importar porque ele precisa ser visto. E aí acaba desenvolvendo essa forma de mantê-lo gordo. Para quê? Para ser visível no seu ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, na escola, ou até no relacionamento. Tá? Segundo motivo. O terceiro motivo é a proteção. Tá? Por que a proteção? Porque muitas vezes, muitas pessoas acabam sendo abusadas. De qualquer forma, tá, gente? Abusada no sentido sexual, principalmente, é uma forma do teu inconsciente te proteger. Por quê? Porque qual é o padrão de beleza que a gente tem na sociedade? Uma mulher bonita, magra e escultural. Então, se alguém foi abusada, ou até vou contar uma história aqui que foi do professor, que uma mulher ela foi procurar a terapia não pela questão da gordura, mas por outros motivos dela. E ela comentou isso com o professor, que desenvolveu ansiedade, começou a comer pelo traço de caráter dela, que é oral. Então, ela começou a comer muito. E no desfecho ali da terapia, no reprocessamento, é onde a gente vai trabalhar isso, ela lembrou que um dia ela estava lavando a louça e o marido dela passou por ela e deu um tapa na bunda dela. E aquilo deixou ela desconfortável pro inconsciente, gente. Não foi ela que ficou desconfortável, porque não foi um tapa de abuso, não foi um tapa de agressão. Foi um tapinha que muitas vezes a gente se dá, como, oi, cheguei do trabalho, por exemplo, né? E o inconsciente dela registrou aquilo como abuso. E ela acabou desenvolvendo essa ansiedade. E aí, por que fica gorda? Porque aí ela vai pensar assim, se eu engordar, a pessoa não vai ter desejo por mim. E acaba ficando mais gorda, então pode fazer o que quiser, que não vai emagrecer, porque, mais uma vez eu vou repetir, o seu inconsciente tem o dever de te proteger. Por isso que ele registra o desconforto e muitas vezes te manda gatilhos
para que você não faça aquilo porque pode ser perigoso para você, que é os gatilhos da ansiedade. Né? Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhar no Emagreça Sua Mente. A gente vai tirar o desconforto que você tem, seja ele que seja de invisível, ou que seja de proteção, ou até mesmo o pilar da sua família, da sua casa ali. Você vai deixar de ser o pilar da sua família? Não, você não vai deixar. Só o seu inconsciente vai entender que isso não te machuca mais, não te machuca e não te deixa querer ficar gordinha. Deixa eu mandar um abraço para Adriana Rita Andreoli, de Roca Salles. Boa noite, boa segunda-feira. Também para Gisele Capelari, que está conosco. A Eli Araújo. A Íria Polete Bal, também. Muito obrigado pela audiência de todos aqui na nossa live. Para você que está chegando agora, uma boa noite, boa segunda-feira, excelente feriado. Amanhã é terça-feira, amanhã é dia de voltar para o trabalho. Mas que esse mês de maio seja um mês muito, mas muito abençoado nas nossas vidas. E já desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães também. Mês de maio bastante especial, mês do trabalhador e também especial a todas as mamães. Então, para você que está chegando agora, estamos aqui com uma live de apresentação do programa Emagreça Sua Mente, com a terapeuta Giselda Barcelos, e eu participando aqui meio de infiltrado, mas vamos lá, uma primeira live de muitas que a gente vai fazer com várias pautas. A gente vai procurar fazer pelo menos uma em cada mês, uma a cada 15 dias, para falar com um assunto de suma importância para todos nós. E hoje, então, apresentando esse programa, e eu vou ser um dos primeiros aí a participar, e gostaria que você falasse como vai ser desenvolvido na questão terapia e também com a participação da nutricionista, em os momentos e duração também de tempo. Até porque a gente vai fazer mais live, né, Cris? Pela questão de apresentar o resultado, né? E se não tiver resultado, aí não vai... Daí também não vai dar certo, né? Mas a gente vai, sim, fazer outras lives também para isso, para apresentar o resultado para vocês do Emagreça Sua Mente, que o Cristiano vai ser o nosso primeiro participante. E é isso aí, o Dia das Mães está vindo, e aí você pode pensar, por que a minha mãe não pode fazer uma terapia para curar a sua mente? Porque não é só para emagrecer, tá, gente? Isso é só o objetivo maior, que nem eu falei. Não é a pessoa perder o peso, porque muitas vezes a pessoa está gordinha e ela está bem com ela mesmo, está tudo certo. O importante é você estar bem emocionalmente. Então, como é que vai funcionar, tá, Cristiano? Tempo de duração vai variar de cada participante, porque você reprocessa de uma forma, o outro de outra, cada um tem uma forma de reprocessar as suas dores emocionais, que é isso que a gente vai fazer. Então, o tempo vai depender de cada pessoa. A Nutri vai ter a participação em 2 momentos. Vai ser no início, como ela fez contigo, te passando dieta, dando as orientações para a alimentação, e depois, se precisar, se necessário, ela vai refazer o cardápio, né? E vai cobrar. Vai cobrar. Por que não emagreceu? Se todo mundo emagrece com isso, por que não emagreceu, né? Não, tô brincando. Vai cobrar porque ela é bem... Vamos dizer assim, ela é bem objetiva também. Ela quer resultado no trabalho que ela está fazendo, e eu também, né? Então, a gente vai ver, não deu certo com essa dieta, vamos lá fazer outra. Então, talvez em 2 momentos ou 3 momentos. A participação da Nutri vai ser nisso aí. O que vai abranger mais é a nossa terapia. Porque a terapia, ela consiste em 5 módulos, pessoal. E os 2 mais importantes são os 2 primeiros, tá? Que é o reprocessamento e o somático, que muitas vezes você está lá reprocessando um problema que você tem, aí você acaba sentindo dores no corpo, dor de cabeça, dor nas costas. Então, esse é o reprocessamento e o somático. Depois a gente vai trabalhar todo o temático. O que é o temático?
É todos os seus medos, as suas inseguranças, fobias, tudo isso a gente vai trabalhar também, tá? Ansiedade. Ansiedade. É que a ansiedade, Cris, isso é legal, bom colocar. A ansiedade, ela vem de problemas que você traz, né? Às vezes tu fica ansioso por quê? Porque o teu inconsciente manda um gatilho daquilo que você sofreu e aí você vai fazer algo parecido e você fica ansioso. Por exemplo, se um dia você caiu, estava caminhando na rua e caiu e tinha um monte de gente te vendo, o teu inconsciente registrou um desconforto. Quando você chegar num lugar onde tem mais de 5 ou 6 pessoas, o seu inconsciente vai te deixar ansioso. Então, são pequenas coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? Por que eu não gosto de estar no meio de um monte de gente? Isso é um exemplo. Talvez você caiu ou você foi humilhado perante 1 ou 3 pessoas, isso o teu inconsciente entende que é muita gente. Então, assim, quando você sofre uma marca emocional ou um trauma, e muitas vezes isso você não lembra porque fica no seu inconsciente, o teu inconsciente, por ter o dever de te proteger, ele te manda gatilhos, que é o quê? A ansiedade. Entendeu? Então, é por isso que tu fica ansioso. Começa a palpitar o coração, começa a falta de ar. E tem gente que tem ansiedades de outras formas, mas os mais comuns são isso. Então, a ansiedade vem disso. São gatilhos que o teu inconsciente te manda que você está em perigo. E aí você não faz aquilo pela crise de ansiedade, né? Então, a gente vai trabalhar isso e mais o temático, o futuro e a potencialização. Então, são os 5 módulos. Vai variar de cada paciente, como a gente falou, de cada pessoa. Nos meus pacientes de terapia, sem ser o programa, também varia. Eu tenho pacientes que 2 meses estão com alta. Tenho pacientes... Desculpa. Eu tenho pacientes que levam 5 meses, mas o máximo da terapia são 6 meses de terapia, tá, pessoal? Então, não vai passar disso. 6 meses, eu garanto para vocês que vocês estão liberados. Ah, tá, daí o Cristiano vai me perguntar, tá, Gi, então 6 meses eu posso voltar a comer o que eu quiser? Se tu estiver feliz com o teu corpo daquela forma e bem emocionalmente, tudo certo, vai poder sim. Vamos atualizar e mandando os alôs para quem está nos assistindo aqui. Um abraço para Maria Cristina da Silva. A Mônia Cristina Pascoalon também é mais sobre sentir-se bem consigo mesmo. Muito bom. Verdade. Concordo plenamente. Tem mais questionamentos aqui. Mandar um abraço lá para a dona Salete Terezinha dos Santos também. Boa noite. O Bruno também, meu mano, lá em Santiago. Eu tenho ansiedade desde a infância, mas ela foi descoberta e tratável somente quando fiquei adulta. Mas só a medicação não faz efeito. E se lá atrás tivesse feito terapia, hoje não precisava estar medicada. Acho que é exatamente isso, né? Então, mandar um abraço para a Mônia. Uma ótima noite, obrigado pela participação. Você que está nos assistindo pode também, tem alguma curiosidade, tem alguma pergunta, um questionamento, pode mandar para a gente, que a Giselda vai, dentro do possível, estar respondendo. E se não, vai trazer a resposta com certeza. Eu quero mandar um abraço, que eu vi agora que o Neucir Bigolin, né, está nos assistindo. E também eu ofereci a terapia para ele, porque eu acho que ele precisa, né? Né, Bigolin? Um abraço por estar nos assistindo. Pessoal, então, basicamente, o nosso programa é isso. É focado mais na terapia mesmo, para que você entenda qual é o motivo que o teu inconsciente está te protegendo. Se ele está te protegendo ou deixando você acima do peso, porque você é uma pessoa que precisa ter força, ou se você é uma pessoa que precisa se proteger de alguém ou de algo, ou se você não está sendo vista
da maneira que você gostaria, tanto dentro do seu trabalho, na escola, na vida social, né? Porque é aquela coisa, quando a gente é invisível, você faz qualquer coisa e você é invisível, o teu inconsciente, com certeza, ele registra um desconforto. E aí você precisa saber qual é. E isso a gente descobre na terapia. Se você não está engordando por causa de algum problema, vamos dizer, clínico, né? Porque eu sempre começo a terapia falando para os meus clientes o seguinte: a nossa vida, ela é baseada em 3 pilares, gente. 3 pilares. E vocês podem perceber e pensar se não é isso mesmo. O primeiro, ele é o espiritual. Se você não acredita em algo que está acima de nós, seja qual for a religião que vocês acreditam, mas vocês precisam acreditar na espiritualidade. O segundo é o emocional. Se você não está bem emocionalmente, a sua vida não flui. O terceiro é o clínico. Então, esses 3 pilares, eles precisam estar equilibrados para que a gente possa ter uma vida saudável e feliz, porque é sim possível ter uma vida feliz. Tem muita gente que diz, não é bom viver. E ontem eu estava ouvindo um videozinho que um treinador falou que a gente tem 2 vidas. Uma é essa que a gente está vivendo e a outra é aquela que a gente descobre que a gente não viveu. Então, vamos prestar atenção, porque às vezes a gente fica congelado lá no passado, né? Sofrendo pelas dores do passado e não vive essa vida que está agora, que está acontecendo. Então, a gente precisa viver agora. A gente precisa esquecer o passado? Não, você precisa reestruturar o seu passado. A minha história, ela é uma história, vamos dizer, triste. Se eu contar para vocês, vocês vão chorar de triste, né? Mas eu não vou mais chorar, porque eu já fiz a minha ressignificação. A terapia da TRG, ela reestrutura o seu emocional. Você vai deixar de saber o que aconteceu contigo? Não. Você vai reestruturar o seu emocional e vai conviver com aquilo que você viveu sem doer em você. Então, muitas vezes eu até comento com o Cristiano que a terapia da TRG, ela é uma terapia para os corajosos, porque vai enfiar uma faca na ferida e fazer sangrar muito, porque pela última vez. Vai doer muito, mas é pela última vez. Aí tem pessoas que perguntam, mas vale a pena reviver tudo e sofrer? Se é pela última vez, sim, porque você está sofrendo com aquilo que te aconteceu. É fato, você já está sofrendo, e você está sofrendo dia a dia com aquela situação. Então, se você faz uma terapia que reestrutura o seu inconsciente, você vai saber que você passou por aquilo, mas não vai mais te doer. Então, é isso que é importante dizer para o pessoal, né, Cris? Exatamente. Mandar um abraço para o Bruno, também para a Fê, lá em Santiago. Assunto muito top, verdade, muito bacana. A Cleugênia Sonaglio Betoni também, muito obrigado pela audiência, por estar conosco nessa noite de segunda-feira, início de mês, e vem vários projetos que a gente já está tentando colocar em prática também. Muito em breve teremos um podcast com entrevistas, com convidados, e esse vai sair do papel. Mandar um abraço para Vivian também. Muito obrigado pela audiência, nossa amiga Jane, né, Dinda? E o pessoal que está chegando agora na nossa live, então, a live de apresentação do programa Emagreça Sua Mente. Deixa eu fazer um questionamento. Muitos têm dificuldade na questão de... E aí, me enquadro também na questão de começar. Um exemplo. Comecei a fazer academia. Vou para academia, paguei lá, vou 2, 3 dias. E a primeira dificuldade, aconteceu algum imprevisto, até porque a vida de todo mundo, a rotina diária é bastante corrida. E abandonei ali. Comecei a fazer caminhada
diárias. Vou 2, 3 dias e acontece alguma coisa aí. Abandona também. E por ali vai. Aí tem a ver muito com a questão da mente? Muito, muito mesmo. É a procrastinação. Às vezes é a procrastinação também, né? E muito é o quê? Que muitas vezes acaba fazendo o quê? É algo que aconteceu contigo lá na infância, que você não conseguia terminar. Você não conseguia, você fazia uma coisa e não terminava. E isso veio como vamos dizer assim, como compulsão à repetição. E não somente na questão física, num geral. Por quê? Porque a compulsão à repetição, Cris, ela é em todos os fatos. Em todos os fatos da nossa vida, a gente tem compulsão à repetição. Por exemplo, vamos buscar aqui, que eu tenho certeza que tem muitas mulheres que falam assim, eu tenho o dedo podre, né? Por quê? Eu falava isso, tá? Por isso que eu estou puxando esse gancho. Eu tenho o dedo podre, porque eu me relaciono com uma pessoa que não é uma pessoa boa, ou que tem vícios. Então, eu tenho o dedo podre, eu largo de um, eu pego outro pior. Por que que isso acontece? Porque, geralmente, você foi criada num ambiente onde tinha esse tipo de coisa, onde tinha brigas, onde tinha traição, onde tinha vícios. Ai, pessoal, desculpa aí. Só, tira o volume. Desculpa, pessoal, esqueci de baixar o volume aí. Então, assim, aonde tinha vícios, aonde tinha traição, aonde tinha brigas, o inconsciente entende que essa criança vai crescer e precisa de um ambiente onde ele já tem o conhecimento de conviver. Ou seja, se você tem um pai alcoólatra, 90% de chance de você se envolver com uma pessoa que seja alcoólatra. O professor costumava dizer que 90%, e isso é estudo que eles fizeram, que 90% das prostitutas elas foram abusadas quando crianças. Então, o inconsciente delas buscam a compulsão à repetição, ou seja, elas buscam aquilo que elas estavam acostumadas a viver, a serem abusadas, a serem usadas. Então, é sim uma compulsão à repetição daquilo que tu viveu de uma forma, de desistência. Isso aqui não é legal, eu vou desistir. Isso aqui não é bom, eu vou desistir. Ou, isso aqui deu uma dificuldade, vou desistir. Então, acaba sendo, sim, uma questão da mente. E isso a gente busca, às vezes é uma coisinha de nada, pessoal, uma coisinha que, isso aí nem machucou. Quando a gente fala em reestruturar o inconsciente, muitas pessoas dizem, mas eu não tenho trauma da infância. Às vezes não é trauma, às vezes é uma marca emocional, que são diferentes coisas, que isso também é um assunto para outra live, né, Cris? Que a gente vai falar sobre diferenças de trauma e de marcas emocionais. Mandar um abraço para a nossa amiga Jerusa Sartori, também meu amigo Claudiano, também a Cláudia Bergamaschi. Uma ótima noite a todo mundo. E a gente já vai finalizando a nossa live, a nossa primeira live. Virão muitas outras também, e a gente não quer se estender muito na questão do tempo. Então, a cada 15 dias, a gente vai fazer uma live com um assunto diferente. Então, na próxima live também, a gente pode estar falando sobre traços de caráter. Bastante importante, muito interessante. Então, para quem tem curiosidade ou é leigo nesse assunto, assim como eu, vai ser bem bacana, né? Vai ser bem legal, sim, Cris. E também, pessoal, sobre o investimento, a gente vai responder isso no privado, né? Que a gente tem, sim, vai ter um investimento, né? Como diz a minha filha, tudo que é bom tem um investimento, né? Então, precisa sim. Mas isso a gente vai falar
no privado. Quem tiver interesse, me chama para tirar qualquer dúvida também na questão de investimento, na questão, Giselda, como funciona, como é que vai funcionar? Peguei a live no meio, né? Pode me chamar no privado e que eu vou responder todos vocês assim que possível, tá bom? Agradeço a vocês por terem assistido, e que nem o Cris disse, vai ter, sim, live, até porque vai ter live minha, sozinha, vai ter live com o Cristiano para mostrar o resultado, né, pessoal? A gente precisa ver o resultado desse programa. E eu espero que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, porque a gente não vai só fazer a dieta, a gente vai fazer a terapia e tudo vai ficar certo. Tá bom, pessoal? Agradeço de coração todos que nos assistiram. Um beijo. Pelo jeito vai me puxar a orelha. Ou faz certinho, ou... Gente, muito obrigado mais uma vez. Grande terapeuta, Giselda Barcelos. Então, quer tirar suas dúvidas, maiores informações, e é só entrar em contato. Também pode chamar nas redes sociais, Instagram, Facebook, através do WhatsApp. Mas não é um investimento para a tua vida, né? Então, maiores informações, entre em contato com ela. Desejar a todos uma excelente segunda-feira, boa noite, excelente semana e até a próxima live. Um abraço para você também, boa semana. Obrigada, pessoal. Uma ótima semana para vocês. E toda semana tem um vídeo de informações sobre a terapia, tá bom? Um abraço e ótima semana para vocês. E ótima semana para ti também. Olá. Tchau. Tchau, tchau.